Olá, sou o Marcos Tavares, autor do método de contenção física terapêutica de pacientes em crise e proteção Health Security. Hoje nós vamos falar sobre as considerações, as características e a importância do treinamento realístico na contenção física do paciente em crise. Mas antes de abordar esse assunto, peço para você inscrever-se no nosso canal, clica aqui, dá uma curtida sobre esse material, compartilhe, leve esta informação para o maior número de pessoas, porque muitos pacientes são abordados de forma errada e isso pode gerar ou gera traumas, lesões, dificulta o processo tanto para quem contém, que também pode se lesionar ao realizar a contenção, lesionar o paciente. A família acaba depois tendo mais problemas que uma lesão a um paciente psiquiátrico, depois essa família vai ter que levá-lo ele para outros tratamentos, enfim, gera um conflito, uma desarmonia, lesões que podem ser evitadas ao a gente abordar conhecimentos que elucidam, que levam informações, que esclarecem sobre a contenção física de pacientes em crise. Ela não é uma técnica agressiva, pelo contrário, é uma técnica terapêutica que visa ajudar esta pessoa que naquele momento de crise, ou aquele momento que ela está em surto, em confusão mental, vem ajudar esse paciente. E vale lembrar que nem todos os pacientes psiquiátricos nasceram com a doença. Muitos são adquiridos ao longo do tempo pelo nosso estilo de vida. Muitas pessoas estão tendo problemas não somente de saúde física, mas de saúde mental. Então, nosso material sobre contenção física de pacientes em crise vem abordar não somente a equipe que vai realizar a contenção, os cuidados, como abordar da melhor forma possível, mas levar informações para o maior número de pessoas, para que a sociedade entenda o grau de dificuldade que é isso, que os profissionais enfrentam diariamente e que a sociedade e também esses profissionais conheçam a realidade das famílias que sofrem, às vezes por não ter apoio, não ter ajuda do poder público, faltam políticas públicas de atendimento a esses pacientes e também uma qualidade de vida, tanto para o paciente, para a família e para os profissionais que realizam a contenção física de pacientes em crise. Então, algumas pessoas às vezes perguntam, o que é o treinamento realístico, Marcos, dentro da contenção física de pacientes em crise? O treinamento realístico visa executar as técnicas de contenção física de paciente em crise o mais próximo da realidade, minimizando ao máximo os riscos que uma situação real tem. Mas quais são os riscos que uma contenção real tem? Vários riscos para a saúde do paciente, como também para as pessoas que vão conter. Risco de fraturas, luxações, subluxações, contusões graves, traumatismo craniano, cortes superficiais até mesmo profundo, perfurações e até mesmo a morte. Frente a esse cenário de grandes lesões que pode se ter ao conter um paciente, as vivências realísticas visam dar um grau de dificuldade para as pessoas que vão realizar o curso, pois é um treinamento. Este grau de dificuldade varia bastante e, é claro, dependendo do ambiente que é vivenciado este treinamento ou este curso, é inserido algumas situações muito próximo da realidade de como acontece uma crise de um paciente, dependendo do local onde ele se encontra. Então visa-se trazer ao máximo, criar cenários e situações para que as pessoas que estão realizando o curso possam vivenciar essas dificuldades, preparando-as para a vida real. Não é realizar um treinamento de contenção física onde se lança uma teoria e busca ter uma ideia dessa teoria na prática, aonde não existe objeções, aonde não existe dificuldades. Essa pessoa que faz o papel do paciente dentro do treinamento, então os próprios profissionais ou familiares que realizam este curso, eles buscam, por já conhecer, vivenciar pacientes em crise, buscam fazer simulações o mais próximo do real possível, para que a equipe de contenção comece a ter uma experiência de vivência mais ampla
dependendo da pessoa a ser contido, o tamanho, o peso dessa pessoa, o ambiente que se encontra essa pessoa. Então, diversos estudos de casos aonde ocorreram casos que tiveram graus de dificuldades diferentes, e esses graus de dificuldades diferentes são inseridos alguns elementos para que as pessoas que estão realizando o curso possam sentir como proceder, de que forma proceder, analisar, fazer uma análise após a abordagem do que deu errado, do que deu certo, do que foi produtivo, do que levou a demorar a contenção. Essa análise do exercício, dos treinamentos realísticos, levam a diversos fatores positivos dentro de um treinamento. Qual a diferença entre o treinamento realístico e um treinamento difícil? Eles parecem soar iguais, mas não são. Um treinamento realístico visa trabalhar vivências o mais próximo real da vida das pessoas, do paciente em crise. Mas nem sempre um treinamento difícil, ele tem as características da vida real. Alguns instrutores utilizam de recursos, de meios, inserem graus de dificuldades que não se encaixa com a realidade. Imaginar que eu vou colocar uma dificuldade, por exemplo, dentro de uma vivência realística. Vamos pensar assim numa situação. Eu vou colocar aqui, nesse ambiente que vai ser contido, uma situação, vou falar um absurdo, tá? Vou botar fogo aqui em alguma parte desse ambiente para ficar difícil a contenção, gerar somente uma dificuldade. Então isso não se encaixa no treinamento realístico. O que se encaixa no treinamento realístico são realmente situações que já ocorreram, um grau de dificuldade, e que a pessoa ou o grupo que vai conter vai se deparar ou pode se deparar, porque isso já aconteceu na prática. Então, por exemplo, a equipe de contenção vai chegar num ambiente na qual o paciente surtou e ligou o chuveiro e está todo molhado lá dentro do chuveiro. Isso já aconteceu. Então, isso é uma situação o mais próximo do real possível. Então, se puder gerar uma contenção, um treinamento dentro desse ambiente, vai fazer com que essas pessoas que estão treinando vivenciem algo fora do comum dentro de um treinamento. Porque o treinamento geralmente acontece dentro de uma sala, dentro de um espaço, na qual é tudo aberto, ou geralmente ocorre dessa forma, uma sala preparada para isso. Já as vivências realísticas buscam simular estes ambientes. Então, um treinamento que visa gerar somente dificuldades, poderia dizer assim, olha, vamos realizar uma contenção, sendo que um ou dois integrantes se machucaram e o braço está lesionado. Esse braço não pode usar, vai ter que realizar a contenção com um braço só. Essa é uma característica que aumenta a dificuldade do grupo de contenção, mas que não é uma realidade, porque se alguém está machucado, ela não participa. Eu não vou expor alguém do grupo de contenção a uma situação pior somente para realizar um treinamento, sendo que se na vida real isso ocorre, é preferível não realizar a contenção, ou se é uma pessoa só, essa pessoa sai, aumenta a dificuldade do grupo de contenção que era de 5, vai para 4 pessoas, mas não expõe de tal forma uma pessoa que já está machucada para conter esse paciente. Então esse é um grau de dificuldade que não tem necessidade, porque ele não se encaixa dentro de uma vivência realística. Todo treinamento realístico, ele é difícil, não são todos os casos que o treinamento realístico é difícil. O treinamento realístico deve ser de forma gradativa. Gradativa por quê? Porque como é um treinamento, um curso, as pessoas que estão realizando este treinamento ainda não têm esse conhecimento. Eu entendo que o real é difícil em algumas situações, mas a metodologia de ensino deste professor visa buscar com que o resultado final seja o aprendizado do aluno. Se eu ponho sempre os treinamentos realísticos com um grau de dificuldade ao extremo, como vamos dizer a vida real, dependendo de qual é essa abordagem, isso não me garante que a equipe realmente vai aprender. Então não adianta dizer que o curso foi extremamente super difícil e dizer que esse curso é bom. Um curso bom, ele dá com certeza graus de dificuldades,
dentro do treinamento realístico como um todo, acessível com que a equipe. Então pode dizer assim, dependendo da equipe, se são pessoas que já realizam a contenção, elas acabam fazendo mais uma reciclagem, né, porque ela já tem noção de fazer isso, dá para se aumentar bastante o grau de dificuldade nos treinamentos realísticos. Porém, se eu pego uma equipe que não tem conhecimento nenhum, esses treinamentos realísticos vão diminuindo, né? Não vai ser tão próximo ao real, mas se insere a ideia de fatos que realmente já ocorreram e que essa equipe precisa entender que isso possa acontecer dentro do seu ambiente que trabalha, dentro do ambiente que vai se atender este paciente. Alguns instrutores têm uma metodologia de ensino, de forma de transmitir esse conhecimento, que se trabalha exercícios educativos. Exercícios educativos dentro da contenção seriam exercícios propostos que não são a técnica propriamente dita da contenção física do paciente em crise, mas que levam desenvolvimentos motores que vão ser utilizados mais à frente nessa técnica. É claro, tudo depende da equipe que está sendo realizado esse treinamento. Um bom instrutor consegue fazer uma leitura das pessoas. É claro que dentro de um grupo, alguns devem ter algumas habilidades já desenvolvidas e outros não. Essa proporção pode ser mais para pessoas que tenham habilidades do que menos e vice-versa. Dependendo da metodologia deste professor, ele vai conseguir, por exemplo, gerar esses graus de dificuldades que podem variar. Se o grupo ainda não tem um conhecimento, não tem uma certa habilidade, ele pode desenvolver exercícios educativos que antecedem a técnica de contenção física, desenvolvendo habilidades básicas de coordenação motora, de equilíbrio estático, de equilíbrio dinâmico, de agilidade, preparando essas valências físicas, preparando o corpo dessas pessoas para que essas pessoas possam desenvolver a técnica de forma mais harmoniosa, de forma mais solta. Isso faz com que o conhecimento seja retido por essa pessoa que está realizando o curso. Porém, existem muitos profissionais que despejam um monte de conteúdo que não deixa de ser rico, mas que não ensina, que realmente não faz a transformação do conhecimento para essa pessoa. Então, acredito ser muito importante a forma como se transmite esse conhecimento. Vale lembrar que nem sempre, eu acredito que as vivências realísticas devem ser a prioridade. A prioridade é preparar a equipe. Então, se esse professor, se esse instrutor tem um feeling de perceber como que é o nível de conhecimento da equipe que está realizando este curso, às vezes ele busca trabalhar exercícios educativos que preparam esse grupo para um pouco mais à frente, desenvolver a técnica com um pouco mais de habilidade física, ou se a equipe já tem um pouco mais de habilidade, ele avança, ele nem passa os exercícios educativos, mas já vai diretamente para uma técnica e para treinamentos realísticos. Claro, dependendo como essa equipe reage, ele desenvolve mais dificuldades dentro do treinamento realístico, trazendo o mais próximo do real. Mas vale lembrar, quanto mais próximo do real, o risco de lesão também aumenta. Então são fatores que devem ser regulados para que a gente alcance o objetivo de um aprendizado muito rico, mas com segurança. Quais são as características de um treinamento realístico dentro da contenção física de pacientes em crise? As características do treinamento realístico, elas devem trazer nuances, cenários, observações que aconteceram com os pacientes no momento da sua crise e dos profissionais que foram realizar, seja dentro do manejo verbal, seja a contenção física propriamente dito, o cenário que foi realizado, esses detalhes sendo estudados, né? É importante os relatos das pessoas que vivenciam isso e expõem essas vivências, as suas dificuldades, a forma como abordaram, os erros. Então, um instrutor, quando tem esse conhecimento do que já aconteceu, dos erros, do sucesso, ele começa a destrinchar isso e inserir de forma bem elaborada dentro do curso de contenção física de pacientes em crise. Então, as características visam verificar detalhes de contenções que já foram realizadas, às vezes com sucesso e às vezes
que não teve um sucesso esperado naquele momento da contenção. Por exemplo, já teve contenções que já teve pacientes que morreram, já teve contenções que policiais morreram, que bombeiros morreram, que o paciente feriu com facadas, com golpes de facão e que matou alguém da equipe de contenção. Então, essas vivências que aconteceram em alguns casos, vem se analisar quando se tem material ou quando se tem relatos, essas características. Será que a equipe abordou? Será que a equipe estava segura? O que foi feito que deu errado? O que poderia ser feito? Essa análise é primordial para que se defina quais são os elementos que vai ser inserido naquele treinamento realístico. Então, olha, nós vamos fazer um treinamento realístico em ambientes confinados. Então, isso ocorre. Quais são as características? Quais são os ambientes confinados? Corredores, banheiros, salas, dependendo, um banheiro, o grau de dificuldade, a louça que se encontra dentro do banheiro comum. Um vaso sanitário, se cair e quebrar um vaso sanitário, aquela porcelana, aquilo corta como se fosse uma navalha. Quais são os riscos para todas as pessoas de conter um paciente, de a equipe ou o paciente cair ali dentro e quebrar esse vaso sanitário ou até mesmo a pia, e o grau de lesão pode levar à morte, qualquer um da equipe, tanto o paciente. Isso tem que ter um cuidado extremo. A abordagem, não somente a atenção no paciente, mas a atenção no cenário, o ambiente que está sendo contido. Isso é um treinamento realístico. Levar o mais próximo do real, estudar as características desta abordagem e realmente desenvolver um planejamento dessa vivência progressivo para a equipe realmente aprender. Não basta somente gerar esse grau de dificuldade e a equipe não saber o que fazer, né? Não é somente jogar, mas estudar, avaliar e aí desenvolver o procedimento para que essa equipe possa fazer a melhor forma possível. Então, quando ocorrer um caso como este, essa equipe vai estar um pouco mais preparada, porque não dá para dizer que vai ser sempre da mesma forma, mas ter essa vivência já dá para essa equipe, para as pessoas que vão realizar essa contenção, muito mais subsídios para que ela se sinta segura em fazer este procedimento. E existe uma gama infinita de possibilidades. A equipe de contenção, por exemplo, pode chegar numa residência, numa casa, na qual a porta está fechada, o paciente fechou. E daí? A equipe não está preparada para arrombar uma porta. A família está pedindo, pelo amor de Deus, que ajudem, porque o seu familiar está lá, se trancou, às vezes está berrando e a equipe vai conter. Então, o que se faz? Ah, mas a equipe não faz nada, pede apoio. Ok, mas tem que pensar nisso. Tem que pensar em quem pedir apoio. Vai pedir apoio para bombeiro, vai pedir apoio para a polícia, se é. E se já está esses profissionais, eles já têm equipamentos? Ou se esses profissionais têm equipamentos, mas não tem contingente para realizar a contenção? E aí? Então, quando não se vivenciou algo, ou não se tem ideia, não sabe o que fazer. Então, as vivências realísticas visam trazer uma preparação fora do comum do que somente um curso. Ele vem fazer uma vivência que faz você se sentir mais preparado para passar por situações como essas. Um outro exemplo que podemos dar é uma contenção na qual a equipe chega, ou o grupo de contenção chega e vê um paciente, às vezes, somente agitado, né, e não se mostra agressivo, na qual se tem uma comunicação, este paciente responde de forma positiva, a equipe, às vezes, já baixa a guarda, né, está tranquilo, e ao se conversar, ao convidar esse paciente para que acompanhe dentro de uma unidade móvel, até um hospital, até uma clínica, até um atendimento psicológico, esse paciente de repente se mostra agitado, com sinais, com traços às vezes de raiva, brabo e se torna agressivo. E aí, como que essa equipe age? E se a equipe já não está toda no local? Se somente partes do grupo estão naquele local ou somente quem realiza o manejo verbal? Teve algum erro? Pensar nessas situações faz toda a diferença, porque é incerto o que vai acontecer. Porque muitas vezes o paciente está fora de si. E aí você pensa, mas na lógica ia acontecer isso. Mas não aconteceu. Então, estar preparado é pensar, desenvolver cenários, treinar o mais próximo do real possível, para que essa equipe
tenha essa segurança, tenha subsídios, tenha técnica para realizar da melhor forma possível. Uma outra pergunta é se todas as pessoas podem realizar um treinamento realístico. Sim, com certeza, todas as pessoas têm capacidade de participar de um treinamento realístico, indiferente de idade, de sexo, de composição, né, corporal, se é mais magro, se é mais forte, enfim, todas as pessoas podem participar. Volto a lembrar que a contenção realística ela deve ser de forma progressiva. Por mais que ela vise exercitar o mais próximo do real, todo o treinamento realístico deve ser embasado de forma progressiva, aumentando o grau de dificuldade aos poucos, claro, dependendo da equipe que está realizando o treinamento, assim, tendo como objetivo principal a equipe desenvolver, ter conhecimentos e desenvolver habilidades necessárias para que possa realizar a contenção física de forma segura para o paciente como para a equipe. Então se vai se escalonando o grau de dificuldade do treinamento realístico. Então sim, é possível realizar o treinamento realístico com qualquer pessoa que venha realizar esse treinamento, desde que seja feito de forma consciente e segura. Qual o melhor ambiente para realizar o treinamento realístico? Existe algum ambiente mais próprio para realizar o treinamento realístico? Bem, como o nome diz, treinamento realístico, seria ideal o ambiente igual ou mais próximo possível aonde está se estudando o caso. Então, se aconteceu graus de dificuldades ao conter um paciente no ambiente confinado do banheiro, seria bom que fosse vivenciado dentro de um banheiro. Só que eu entendo que montar um cenário como este, dependendo do local de treinamento, não é possível. Criar situações mais próximas do real. Com certeza, em alguns lugares é possível fazer isso. Então eu tive a oportunidade de vivenciar, de realizar um treinamento dentro de uma ala psiquiátrica, realmente. Dentro de um quarto, onde tinha as camas, onde tinha um banheiro. Tivemos a oportunidade de vivenciar dentro de um refeitório de uma ala psiquiátrica. Então, assim, eu tive a oportunidade de verificar aonde os pacientes comiam, quais eram os objetos que eles utilizavam, aonde eles dormiam, pensar que todo material próximo pode ser utilizado, ouvir os relatos de paciente que já jogou a bandeja, que seria, querendo ou não, um objeto contundente, verificar se eles comem com qual é o tipo de material, eles comem com colher, opa, então não tem faca mesmo de plástico, nem de metal, né, nem garfo. Então, assim, o que se pode ser utilizado, se existe alguma coisa solta, algum objeto rígido que pode ser utilizado como objeto contundente para bater neste ambiente. Então, geralmente quando eu dou curso, eu busco trabalhar com a equipe não somente o ambiente físico, mas os objetos que se encontram naquele ambiente que podem ser usados por o paciente no momento de surto. É claro que dependendo da equipe, eu aconselho que todo treinamento inicial seja feito dentro de uma área controlada, segura e que o piso seja emborrachado, como por exemplo um tatame. Por que, Marcos, que um piso emborrachado? Porque o objetivo da contenção física do paciente é restrição de movimento e segurá-lo firmemente ao solo para que ele não se machuque e que não venha machucar ou ferir outras pessoas. Então, como as pessoas que estão realizando o curso ainda não têm um conhecimento apropriado, não têm uma boa destreza, nem consigo mesmo, às vezes porque não praticam atividade física, né, estão fora de forma e também porque não conhecem, não dominam a técnica, conduzir o paciente ao chão não é simplesmente derrubá-lo, simplesmente jogá-lo, fazer uma projeção, né, como artes marciais realizam. E existe todo um cuidado ao conduzir este paciente ao solo. Então, por isso, eu acredito que mesmo dentro de um treinamento realístico, ele começa com o ambiente o mais propício à segurança de todos, pensando que quando se tem na vida real, não se tem às vezes um piso emborrachado. Mas como eu falei, isso vai escalonando o grau de dificuldade. Então começamos com um local seguro. Na medida que as pessoas entenderam o que fazer e como fazer, vamos para um treinamento mais próximo do real. Tire esse tipo de piso. Vamos começar a fazer um trabalho de contenção no lugar que seja mais real do dia a dia. Um azulejo, uma área com concreto,
ou propriamente um ambiente que tenha pedras, como uma rua, né? Aí sim a gente vai começando a aumentar o grau de dificuldade e entendendo que os cuidados vão ter que ser maiores. Então, às vezes, por ser dentro de uma área com tatame, com piso emborrachado, as pessoas não se preocupam, vão pro chão de qualquer forma. Mas, na vida real, não é assim. Qual seria a importância do treinamento realístico? Total. O treinamento realístico leva o curso a um outro nível, a um outro patamar. Nem todo treinamento é um treinamento realístico. Muitas pessoas, quando dão algum curso, principalmente algo que envolva prático, as pessoas às vezes realizam de forma prática a teoria. Pô, Marco, mas não é prático? Não, porque não é real. Por exemplo, se eu vou fazer um treinamento de contenção física de pacientes em crise, se for um workshop, aí eu acredito que possa ser somente levar de forma prática o conhecimento teórico. Por exemplo, vou falar sobre contenção física. Olha, pessoal, contenção física funciona dessa forma, agora a gente vai exercitar. Aqui é o paciente, ele está aqui, fica parado. Então vai num braço, outro vai num braço, outro segura o tronco, outro segura as pernas. Vamos exercitar isso daí. Aí a pessoa vem e quem está fazendo o papel do paciente fica parado. Realizamos na prática uma vivência da teoria? Sim, mas não é a vida real. Porque a vida real, o paciente não vai ficar parado. Ele não vai ficar parado num ambiente aberto, vai deixar, por exemplo, que existem alguns cursos que se exercita o grupo rodear o paciente. Você imagina se um paciente vai deixar que 5 pessoas rodeiem ele vai ficar parado assim, olhando, sem fazer nada? Isso não existe, isso não é real. Mas eu entendo que possa fazer parte do treinamento. Mas nem todo curso, nem todo treinamento prepara os alunos para a real, para a vida real. Então é neste ponto que eu acredito que o treinamento realístico faz total diferença. Ele é muito importante. Isso vai fazer com que as pessoas sintam assim, nossa, eu realmente fiz na prática, senti um grau de dificuldade. Quem realizou, simulou, fez um teatro como papel de paciente, dificultou, não deixou segurar, se mostrou arredio na hora de fazer a abordagem, ele sentou no chão, encostou na parede. Nossa, eu nunca tinha exercitado conter um paciente que às vezes fica num canto, encostado na parede. Isso busca levar o mais próximo do real possível. Então, desta forma, o grau de importância de preparação da equipe é 1000%. Quando abordado, essas vivências realísticas traz resultados extraordinários. A equipe se sente muito mais preparada no dia a dia para realizar aquela contenção. Então, por mais que os conhecimentos teóricos são importantes, por mais que a pessoa entenda a mecânica do movimento, mas a teoria é teoria. Explanar a teoria na prática é uma coisa. Vivenciar aquilo com grau de... vou fazer um treinamento difícil. Treinamento difícil não quer dizer que é próximo do real. O real, estudar o real, ou mais próximo do real, conforme o grupo pode, visa trabalhar detalhes que na vida real às vezes não dá tempo. Quando ocorre, não dá para parar para pensar. Agora, quando você para assim, situação, cenário tal, aconteceu isso, vamos vivenciar, pessoal vivência. Agora vamos fazer uma avaliação. Quais foram as dificuldades que as pessoas conteram? Quem está assistindo, quais foram as brechas que ocorreram? O que podia ser diferente? O que poderia acontecer que poderia botar em risco em todos? Isso leva a um outro nível, os resultados das pessoas que vão realizar a contenção física de pacientes. Por as pessoas não treinarem desta forma, não ter uma preparação, não se sentir seguras, o treinamento realístico não ser gradativo, às vezes muito treinamento existe diversas lesões. Eu não estou dizendo que não possa acontecer uma lesão, porque existe uma certa resistência, alguém às vezes já tinha uma predisposição ortopédica, que se lesionou, mas isso diminui muito os riscos. Então, quando as pessoas vivenciam aquilo, ela fala assim, o curso foi maravilhoso, foi extraordinário, porque realmente eu senti na prática o grau de dificuldade. Vivenciamos também com as pessoas que fazem dentro desse treinamento realístico, dentro do nosso curso de contenção física de pacientes em crise, elas vivenciam o papel do paciente, porque quando não se faz esse exercício, eu não sei o que o paciente está sofrendo, eu não sei se ele está sentindo dor ou desconforto. Agora, quando você se coloca nessa situação,
vai para um outro nível, você perceber que você está fazendo um trabalho com segurança, com cuidado, está cuidando do paciente, não está expondo ele. Opa, esse tipo de situação, de técnica, de abordagem, realmente é um pouco incisivo o paciente, pode machucá-lo, não trazer bons resultados. E essa vivência é fora do comum. O que o treinamento realístico realmente ajuda? Ele deixa o universo da contenção física de paciente em crise de forma muito mais clara. Ele consegue enxergar com clareza as possibilidades que ele pode fazer, o que o paciente pode fazer, quais os cuidados que precisa tomar e a autossegurança. Uma pessoa que sabe o que pode fazer e o que pode acontecer se sente muito, mas muito mais segura para realizar uma abordagem. Agora, as pessoas que só entendem aonde que tem que ser feito, onde cada pessoa tem que segurar no paciente, mas nunca vivenciou aquilo ali, ela vai se sentir muito insegura, ela não se sente capaz, preparada para realizar. É isso que eu vejo constantemente nos cursos que eu realizo. Eu faço a contenção, mas não me sinto preparado. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento, eu não sei se a minha equipe vai fazer a contenção, eu não sei se posso abordar assim, como aborda assado. Eu falei, mas isso é treinamento realístico, você nunca vivenciou isso? Não. Então falta isso, com certeza. A falta disso faz com que a pessoa se sinta incapaz ou que se sinta insegura ao realizar a contenção. Resultados como esse fazem com que eu tenha clareza no meu objetivo, que eu me sinta confiante e sinta confiança no grupo que está junto comigo para realizar essa contenção. Agora, se eu não me sinto confiante e tenho dúvida das pessoas que estão comigo para realizar o protocolo de contenção, imagine como será essa contenção. Imagine quando é profissionais de organizações diferentes, que um tem um tipo de abordagem e outro tem outro. Você imagina a confusão que é, um quer puxar para o lado de cá e outro quer levar para o lado de lá. Um quer puxar, outro quer empurrar. Não começa, não tem harmonia, não tem um equilíbrio dentro dessa abordagem. As equipes precisam estar treinadas com a mesma técnica, realizar aquilo de uma forma repetitiva, até que desenvolva aquilo com uma certa habilidade, com uma certa confiança. E isso não tem como se fazer somente na teoria. Isso tem que ser realizado na prática. As equipes precisam treinar juntas, precisam ter treinamentos mais próximos do real com segurança. Tudo isso vai fazer com que tenha esse sucesso na qual levamos proteger e cuidar do paciente de forma humana, mas não esquecendo da proteção de todos. Quais são os cuidados que devemos ter ao realizar o treinamento realístico? Bem, o treinamento realístico, como eu já falei, busca trazer o mais próximo do real. Só que o real tem um fator que deve ser levado muito em consideração, que é o alto índice de lesão. Quanto mais próximo do real, a pessoa que está simulando o papel do paciente vai gerar graus de dificuldade maiores. Só que ela acredita que a equipe que vai realizar a contenção vai fazer de forma tranquila, de forma mais segura. Só que se essas pessoas não têm conhecimento, não sabem o que fazer, podem realizar, porque a gente já sabe que acontece contenções de forma truculentas, agressivas, contenções que, por falta de conhecimento e habilidade, que tem um resultado às vezes catastrófico, vai machucar o paciente, a equipe vai se machucar. Eu não estou dizendo que não possa ocorrer lesões, mas podemos minimizar e muito lesões que possam ocorrer no momento da contenção. Cuidados como o planejamento do curso, a metodologia de ensino, o ambiente, se existe possibilidade de alguém se machucar naquele ambiente, o piso aonde vai ser treinado, aonde vai ser realizados os exercícios de contenção e os exercícios de formas realísticas, os treinamentos realísticos. A montagem da equipe de contenção, o grupo, o olhar do instrutor a cada segundo no momento da contenção, verificando se a equipe às vezes não vai fazer uma abordagem que pode gerar uma chave de braço, um estrangulamento na pessoa que está fazendo o papel do paciente, que isso possa machucar. O conhecimento do instrutor faz total diferença na hora de acompanhar os exercícios propostos e as dificuldades inseridas durante o treinamento realístico. Isso faz com que o aluno se sinta seguro, que ele se sinta capaz.
o olhar em todos esses detalhes de ambiente, de planejamento, metodologia de ensino, o grau de dificuldade dos exercícios, o grau de dificuldade dos materiais que vão ser dados para vivenciar o treinamento realístico, faz com que mostre um sucesso muito grande durante o aprendizado da contenção física. E quais são os resultados desse tipo de treinamento realístico? Não tenho nem o que falar, é sucesso, é um extremo sucesso. Realizar treinamento realístico dentro do curso de contenção foi algo que eu trouxe dentro do treinamento voltado à área de profissionais da área de segurança, porque esses profissionais precisavam estar o mais próximo possível preparado para o dia a dia, para o que vai acontecer. Trazer o treinamento realístico para dentro da contenção física de pacientes em crise trabalhou resultados extraordinários dentro dessas pessoas, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro das contenções em ambientes controlados e ambientes externos, na qual não se tem controle, que existe pedra, materiais, que existe pessoas interagindo que podem dificultar os próprios familiares no momento da contenção, simular pessoas às vezes que em vez de ajudar naquele momento de contenção só pioram, deixam o ambiente estressado, o ambiente nervoso. Imagine, todos esses fatores fazem uma enorme diferença. Treinar, vivenciar isso na prática faz com que as pessoas se sintam muito, mas muito preparadas para realizar a contenção física. Por isso que algumas pessoas às vezes não acreditam que a contenção física seja uma técnica para ajudar o paciente, porque o que elas conhecem é um acesso, é uma abordagem de algumas formas truculenta, agressiva, violenta, e não é esse o nosso método. O Health Security é um método totalmente diferente. São 10 anos estudando diversas formas e aprimorando como tratar uma abordagem mais humana, mais segura para todos, para a equipe de contenção e para o paciente. E o treinamento realístico fez toda a diferença. Quero agradecer por ter acompanhado você a esse universo da contenção física de pacientes de uma forma humana, de uma forma segura, o mais próximo do real possível, é o treinamento realístico. Peço para você, não esqueça, se você não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, curta, compartilhe, leve essa informação. Com isso nós vamos conseguir ajudar, fazer as pessoas acreditarem que a contenção física ela não deve ser feita como primeira opção, ela deve ser feita como o último recurso. O objetivo sempre é tentar trazer o paciente para a realidade, conversar com ele, mas quando não tiver mais opções de fazer isso através de um manejo verbal, de uma conversa terapêutica, a contenção física tem que ser feita de forma segura e para isso o treinamento realístico dentro do curso de contenção faz toda a diferença. Muito obrigado por ter acompanhado e não esqueça, tem diversos materiais aqui em nosso canal que eu acredito que podem ajudar o seu dia a dia. Um grande abraço e até logo!